Fala galerinha, tudo bom com vocês? Prontos para começar o nosso assunto? Vamos navegar ainda pelo sistema de classificação? Então fica comigo que depois da vinheta nós iremos dar início à nossa aulinha. Professora Gui na área, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui, à tua casa, canal Bíblia Responde. Nós iremos estar continuando o nosso assunto que nós estamos trabalhando na playlist Sistema de Classificação. Então, meu querido e minha querida, se essa é a tua primeira aula aqui conosco, eu te convido para dar uma parada. Vai até a nossa sugestão que está aparecendo aqui ao lado e aí você começa a entender o assunto e depois retorna para cá. E aí a gente vai dar continuidade ao nosso sistema de classificação. Hoje, nós iremos estar trabalhando o sistema de classificação de Ranganatha, porque nós estamos na terceira linha do sistema de classificação considerado classificação moderna. Antes de nós começarmos a trabalhar o que seria a nossa classificação, vamos dar uma olhadinha para relembrar o que é mesmo o bendito ato de classificar. Então, nós vimos que a classificação torna a obra única. Isso significa que nós iremos estabelecer para cada obra o seu CPF. E o CPF da obra, para nós da área da biblioteconomia, nada mais é do que o seu número de chamada. Então, por isso que cada obra, quando entra no meu acervo, ela recebe um número específico. E esse número é único. E é ele que vai estabelecer justamente o local que essa obra vai se posicionar dentro daquele mundão que é o meu acervo. Ok? Nós vimos também até agora que esse sistema de classificação, ele começou lá desde Platão. Lá desde a antiguidade, quando o homem começou com a escrita e com a necessidade de guardar a informação e o conhecimento produzido, eles começaram a criar as bibliotecas, eles começaram a criar os códigos para poder não se perderem no meio daquele mundão de tablet, de papiros, de outros materiais, outros suportes que foram surgindo, não é? E aí eles começaram a estabelecer o que nós chamamos de sistema de classificação. É por isso que ele vem evoluindo ao longo da história. E nós temos, de acordo com Lentino, a classificação ela é dividida em 4 grandes blocos. Então nós temos o sistema de classificação antigo, o moderno, o expansivo e o decimal. Nós já vimos os antigos, iremos trabalhar, finalizar hoje a nossa aulinha sobre a classificação moderna e depois daremos continuidade às expansivas e às decimais. Nós vimos que a classificação moderna ela se divide em 3 tipos de sistema. É o sistema de classificação de Grau, o de Bliss, e hoje nós iremos trabalhar o sistema de classificação que é o do Ranganatha, que é o Column Classification. Então, vamos logo para a nossa aulinha, sem demora, sem delongas. Vamos primeiro apresentar o nosso autor de hoje, a pessoa mais importante que vai ser trabalhada na nossa aulita de hoje. Então, nós temos aqui o nosso Ranganatha. Ele nasceu em 1892, ele nasceu na Índia. Ele era formado em matemática e ele era professor da Universidade de Madras. Só que ele sempre teve uma posição politizada. Então, ele sempre brigava pela melhoria da qualidade do ensino, pela melhoria da qualidade da universidade. E aí, nessa andança, ele começou assim engajar numa campanha que era justamente para melhorar a biblioteca da Universidade de Madras, que era da universidade que ele trabalhava. E ele, quando se engajou nessa campanha, ele começou a ter acesso ao mundo da biblioteconomia. E ele começou a gostar do que ele estava se deparando ali. E concomitante a esse processo, surgiu lá na sua universidade um edital que era justamente para selecionar um novo bibliotecário para atuar na biblioteca.
A exigência dessa pessoa que aceitasse fazer essa seleção tinha que obrigatoriamente se mudar para Londres para estudar biblioteconomia, se formar em biblioteconomia na Escola de Biblioteconomia de Londres. E aí o que acontece? Ranganatha foi o classificado nessa seleção. Se inscreveu, foi classificado e partiu em busca da sua formação em biblioteconomia em Londres. Lá, ele teve um tutor que pediu para que ele conhecesse várias bibliotecas do mundo inteiro. E isso ele fez. Ele foi conhecendo várias bibliotecas, ele foi entendendo como era o sistema de classificação dessas bibliotecas. E ele via que uns era legalzinho aqui, mais ruimzinho aqui, esse aqui era ruimzinho aqui, mais legalzinho aqui. E ele começou a pensar que tinha que ter algum meio que melhorasse o processo de classificação, o processo destinado ao arranjo das obras daquela biblioteca, do acervo da biblioteca, não é? E, concluído o curso, ele retorna à Índia, só que em vez dele atuar como bibliotecário na biblioteca da universidade, ele passou a ser professor do curso de biblioteconomia. E ele ficou sendo docente mais ou menos durante 40 anos. E Ranganatha, nessas suas idas e vindas pelas bibliotecas do mundo inteiro, ele apresentou duas importantes contribuições para a área da biblioteconomia. A primeira contribuição foi em 1928, quando ele estabelece as 5 leis de Ranganatha. Que essas leis sempre constam em concurso público, quando você vai fazer concurso para a área da biblioteconomia. Não é? O que ele falava? Os livros são para uso. Ou seja, eu não posso ter um acervo parado, um acervo lindo, maravilhoso, sem ser mexido, sem ser bagunçado. Acervo arrumadinho é acervo não usado. Acervo bagunçado é acervo usado, ou seja, está sendo destinado para o fim que é a sua finalidade máxima, que é justamente estar disponível para satisfazer a necessidade informacional do usuário ou da usuária. Então, por isso que ele fala que o livro é para ser usado. O segundo, ele fala que os livros são para todos, são para todas. Eu não posso prender a informação. Eu tenho que fornecer a informação para toda e qualquer pessoa que venha até mim e que queira obter a satisfação informacional. Então, ele vai ter um desejo informacional e eu sou obrigado a satisfazer a sua necessidade informacional. Por isso que o livro tem que ser para todas as pessoas que vierem até mim. Não posso negar a informação. Cada livro ao seu leitor, né? Isso significa o quê? Que eu tenho uma obra, digamos, História do Brasil. Só que essa minha obra é História do Brasil num período colonial. E me vem 2 usuários. Os dois querem estudar sobre a história do Brasil. Só que o usuário A está querendo no período da regência. E o B está querendo no período colonial. Significa que essa obra ela vai servir apenas para o usuário B, porque é ele que quer no período colonial. O usuário A, apesar de ser história do Brasil, mas aquela obra não vai ser direcionada para ele. Por isso que cada livro tem um leitor específico, porque cada leitor tem uma necessidade específica, ok? Respeitar o tempo do leitor. Isso significa que nós temos que oferecer a informação certa para a pessoa certa a um tempo mínimo. Eu não posso fazer com que o meu usuário, minha usuária, espere muito tempo para receber uma informação, ok? E o último item que ele fala, a última lei, é justamente que diz que a biblioteca é um organismo em crescimento.
Se você cair no erro de quando for fazer o arranjo do teu acervo, você não pensar na possibilidade da entrada de novos suportes, de novos livros, de novos periódicos, de novos mapas, de novas fontes de informação, você vai cair no erro que você vai terminar uma classe e iniciar outra. Não vai deixar espaço. Aí aparece mais um livro sobre a história do Brasil. Onde você vai colocar se você não deixou espaço? Então, de uma classe para outra, sempre deixa uma margem na possibilidade de aumentar a minha área, o meu campo daquele assunto específico. Ok? Então, por isso que ele coloca essa quinta lei. Tá? De acordo com Palmer, o sistema de classificação que foi criado pelo Ranganathan é o seguinte, ele fala assim: a Color Classification é um sistema que tem futuro, não necessariamente no sentido de que seja provável a sua adoção em larga escala, mas no sentido de que será o germe de futuros sistemas, ou seja, a base para os outros sistemas, não é? Que ofereçam esperança de superar a produção de conhecimentos que cresce diariamente. Sacaram porque ele colocou aquela quinta lei? Que a biblioteca é um organismo de crescimento. Por quê? Porque a informação é um processo contínuo, está sempre sendo publicada, sendo disparada. Ok? Não. Por que tem de diferente na classificação de Ranganathan em relação a Brau e em relação a Bliss? Ele, a partir do momento que ele incluiu o símbolo de 2 pontos, no sentido de correlacionar assuntos diferentes, Ranganathan ganha um destaque diferencial em relação aos outros sistemas, que não previam a relação de coordenação, e sim apenas a de subordinação. E aí ele pensou assim, não, mas eu posso fazer a relação entre assuntos diferentes, porque pode ser que uma obra não necessariamente vai trazer um único foco, não é? Então, por isso que o nome é Column Classification, que são 2 pontos, não é? Ele abrange assuntos especializados. A partir do momento que você consegue agrupar assuntos diferentes, você permite melhor representar os assuntos específicos. Por isso que o sistema de classificação dele é um sistema facetado, ok? Vamos tentar entender o que é isso, né? Então, vamos partir para nossas características do sistema de Ranganathan. Qual é a primeira característica, a principal característica? Ele inclui os 2 pontos para unir assuntos diferentes. E esse processo de união, ele se dá a partir de 2 novas variáveis que até então não existiam no sistema de classificação, que é a variável faceta e a variável foco, ou foco isolado. Ok? O que são as facetas? É quando a gente começa a desmembrar o assunto a partir de várias características. Então, a nossa classe principal, ela se ramifica em várias categorias. E cada categoria dessa, por sua vez, vai poder se ramificar também. E a ramificação da minha categoria é justamente o meu foco, ok? É por isso que aqui nós colocamos faceta, são vários assuntos, são várias características. E o foco é a subdivisão da faceta. Para que você consiga entender, vamos lá. Nós temos o assunto geralzão, que é biblioteconomia, ok? Biblioteconomia é a classe principal. É o assunto geralzão. A biblioteconomia, esse assunto, ele é dividido em facetas.
A biblioteconomia, ela tem a catalogação, ela tem a classificação, ela tem a indexação, ela tem o marketing, ela tem a formação e desenvolvimento de coleções, ela tem N facetas, ok? Tá? Que são as características que fazem parte do assunto geralzão chamado biblioteconomia. Essa catalogação, classificação, indexação, a gente chama de faceta de primeira ordem. Aí a minha faceta de primeira ordem, ela pode se ramificar também em facetas de segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, assim vai embora. Ou eu posso chamar de focos isolados. Ok? Então, a catalogação, ela tem o ACR2, ela tem o MARC 21, ela tem o RDA. Então, significa que eu ramifiquei a faceta de primeira ordem chamada catalogação. Eu ramifiquei. Então, ACR2, MARC e RDA é o foco isolado, que também é a minha faceta de segunda ordem. E se eu pegar um ACR2 e ramificar mais ainda, aí já vai ser faceta de terceira ordem ou então um novo foco isolado. Ok, meus amores? Tá? Então, assim que ele estruturou o seu sistema. Vamos lá, vamos fazer um exemplo. Vamos dizer que nós temos uma obra cujo cabeçalho de assunto foi estabelecida da seguinte forma: tratamento de doenças dos olhos. Então, nós temos o que de variáveis? Eu tenho olhos, eu tenho doença e eu tenho tratamento. Guilhermina, por que tu não colocou tratamento, doença e olhos? Porque pela ordem de Ranganatha acontece o seguinte: só tem tratamento se houver doença. Por isso que o tratamento está subordinado à doença, ok? Para ter doença, eu tenho que afetar algum órgão ou algum sistema. Por isso que a doença está abaixo dos olhos, que é justamente um órgão ou um sistema, ok, meus amores? Então, era assim que Ranganatha pensava, sempre de baixo para cima. Ok? Aí nós temos que saber que toda vez que é o sistema dele, obrigatoriamente, o início sempre tem que ser a classe principal. Lá na frente a gente vai entender que a classe principal para ele sempre é representada por letra do alfabeto e letra maiúscula, não por número, belezinha? Tá? Então, a gente vai ver que tratamento recebe o número 6. Doença, lá na tabela, recebe o número 4. Olhos, recebe o número 185. Eu ainda não tenho como fazer minha classificação, porque está faltando a classe principal, que inicia por letra maiúscula. Aí eu vou ter que entender onde eu encontro olhos. Olhos eu encontro dentro da faceta oftalmologia. E a faceta oftalmologia está dentro da classe principal medicina. Sacaram? Isso significa que eu vou pegar o meu medicina, que é a minha classe principal, e vou colocar o restante da nossa numeração. Onde nós iremos ver que obrigatoriamente eu vou ter 2 pontos, ponto e vírgula, o ponto, para designar as categorias fundamentais que Ranganatha apresentou também no seu sistema. Que isso daqui a pouquinho eu já falo. Mas vamos lá. Assim sendo, a nosso tratamento de doença de olhos vai ficar L de medicina, 185 olhos, 2 pontos, porque é justamente a característica para a energia, que depois eu digo para vocês, doença, e 2 pontos, que também é considerada energia, 6.
Então, L185, 2.4, 2.6 é o número de classificação do cabeçalho de assunto tratamento de doenças de olhos. Ok, meus amores? É assim que vai ser a representação do sistema de Ranganatha. Vamos continuar para a gente poder entender como se chega a esses 2 pontos, como se chega a ponto e vírgula e assim sucessivamente. Cada faceta e cada foco, eles são representados por 5 categorias fundamentais. É isso que a gente vai ter que começar a entender agora. É o tal de PMEST. E o que é, Guilhermina, PMEST? O P é personalidade, o M é a matéria, o E é a energia, o S é o espaço e o T é o tempo. Então, além de eu entender o que são essas categorias, eu tenho que lembrar qual é a simbologia que traz essa categoria. É igual na catalogação. Toda vez que eu vejo lá na descrição física, ponto e vírgula, eu já sei que eu vou estar referindo ao tamanho da obra. Toda vez que eu estiver lá no primeiro parágrafo e tenho a barra, eu já sei que eu vou entrar na área da responsabilidade. Aqui com o sistema de Ranganatha acontece a mesma coisa. Quando eu tenho vírgula, eu estou me referindo à personalidade. Quando eu tenho um ponto e vírgula, a matéria, 2 pontos, a energia, como foi o nosso caso anterior. Tanto doença quanto tratamento, ele chamou de energia, por isso que os 2 foram 2 pontos. Quando eu tenho o espaço e o tempo, que é ponto, aí é que a gente entra quando vai ser espaço, quando vai ser tempo, não é? Então, isso já é uma deixa que vai dificultar o processo do sistema dele, tá? Isso é um lado negativo que a gente já está antecipando para vocês. Mas vamos entender o que significa o PMES. Vamos começar de trás para frente. Então, eu vou para o T, eu vou para o S, eu vou para o E, eu vou para o M, eu vou para o P. Eu vou fazer o mesmo sistema que o Ranganatha fazia, sempre de baixo para cima, então eu vou de trás para frente, ok? O nosso T é de tempo. Automaticamente eu já entendo que é tempo, não é, Guilhermina? Então, corresponde ao quê? A um período histórico, corresponde à estação do ano, corresponde à hora do dia, beleza? Então, o T é o tempo, representa justamente tempo nosso mesmo, tá? Período histórico, vai ser século XV, vai ser a história do Brasil no período da regência, eu tenho tempo, ok, meus amores, tá? O S é de espaço. Espaço significa geográfico, local, localidade, localização, ok? Então, o espaço corresponde justamente à localização. Brasil, Manaus, China, Japão, Itália e assim vai embora, ok? É onde o fenômeno ocorre, tá? Energia corresponde à ação que foi aplicada para que esse fenômeno ocorra. É por isso que a doença e o tratamento ele considerou como energia, porque é a realização do fenômeno. O olho ficou tratamento de olho. Então, é porque o olho estava doente, estava inflamado. Então, houve uma ação, uma doença, fez com que o olho ficasse doente, não é? Foi uma bactéria, foi uma inflamação, uma ação que fez com que o olho ficasse doente. E o tratamento vai vir para curar. Então, é uma ação que vai fazer para dar cura. Por isso que doença e tratamento, no nosso exemplo passado, foi considerado energia. Representado, então, pelos 2 pontos, porque a energia são 2 pontos. Ok, meus amores? Tá? Então, sempre a energia é aquela ação que fez com que o fenômeno ocorresse, tá? E a matéria? É matéria-prima. É matéria-prima propriamente dito. Eu vou fazer uma mesa.
Essa mesa pode ser de madeira, então se eu for trabalhar madeira, é a minha matéria-prima. Né? Vai ser de plástico, vai ser de vidro, então a matéria é justamente qual é a matéria-prima que eu uso para desenvolver o fenômeno, para construir aquela mesa, ok? Tá? Por isso que eu coloquei assim, corresponde à matéria-prima utilizada na construção do fenômeno. Agora sim, que é a tal de propriedade, que o próprio Ranganatha dizia assim, se não é isto, não é aquilo, é propriedade. Ou seja, ele dizia assim, se não é tempo, se não é espaço, se não é matéria, se não é energia, é propriedade. Então, propriedade é tudo que sobra, tá? Por isso que ele coloca assim, corresponde a tudo que não é matéria, energia, espaço e tempo. Por isso que a gente sempre parte de trás para frente. E quando a gente for fazer a nossa classificação, o que sobrar é a minha propriedade, ok? Tá? Então, por isso que nós também temos o lado negativo do sistema de 2 pontos. Vamos lá no nosso exemplo para a gente entender o nosso PMST, tá? Nós temos aqui o seguinte, vamos dizer que a nossa cabeçalho de assunto ele passa a ser técnica artesanal chinesa de confecção de vestido de seda no século XVIII. Eu coloquei tudo para a gente poder abranger tudo, belezinha? Então nós temos aqui, para a gente não esquecer, as nossas letras: personalidade, matéria, energia, espaço e tempo. Vamos passo a passo. Nós temos, ó, seda. Então eu tenho vestido de seda, vestido de algodão, vestido de seda, vestido de linho. Então, seda é a matéria-prima com que esse vestido foi feito. Por isso que a seda é o M, que é a matéria. Beleza? Nós temos artesanal, que é a energia. Como é que esse fenômeno foi feito? Ele foi feito pela técnica artesanal. Por isso que técnica artesanal, ou somente artesanal, passou a ser a minha energia, ok? Tá? China é o local. Onde é que essa técnica de fabricação de vestido foi feita? Lá na China, local, localidade. E no século XVIII é o tempo. Então eu já tenho a seda, eu já tenho o artesanal, eu já tenho a China, eu já tenho o século. O que sobrou? Sobrou vestido. Assim sendo, vestido é a minha propriedade. Ok, meus amores? É assim que a gente começa a separar as categorias fundamentais que fazem parte do sistema de Ranganatha. Tá? Difícil? Não. Se você vai de baixo para cima, tudo que sobra é o meu P, tá? E isso tudo está dentro de que classe principal, Guilhermina? Da classe principal vestimenta. Lá na classe principal vestimenta, você vai ver que vai ter uma letra maiúscula. Ok, meus amores? Tá? E é assim que a gente vai montando o nosso quebra-cabeça para a gente fazer o sistema de Ranganatha. A base do seu sistema, assim como todos os sistemas, tem a tabela principal, tem a tabela auxiliar e acrescenta o que nós chamamos de ciclo e níveis. Por quê? Porque ele foi o único que começou a trabalhar o processo de coordenação, além da subordinação. Então, ciclo, coordenação. O nível, subordinação. Ok? Vamos lá para a gente dar uma olhadinha como é que funciona esse processo. Olha como ele fazia a sua classe principal. Sempre eram as letras e as letras em ordem alfabética, letras maiúsculas, não é? Em caixa alta. E ele tinha algumas exceções, não é? Que ele tinha do número 1 ao número 4. Não é? Mas verifiquem que nós temos aqui, por exemplo, olha, letra B, matemática. Nós temos na letra
P, linguística, olha a O, literatura, a R, filosofia, e assim embora. Então, essas são as classes principais que Ranganathan trabalhava, ok? E dentro das suas classes principais, evidentemente, tinha as suas subordinações, não é? Ciclo e níveis, como eu já disse para vocês, ciclo é a coordenação e o níveis a subordinação. Só que ele subdividia também esses processos. Por isso que nós temos aqui, ó, dentro da coordenação, nós tínhamos a exaustividade, sequência útil, sequência exclusiva e sequência consistente. Nós tínhamos que ir até o mais profundo possível do assunto para poder representar. Eu não ia só em engenharia, eu ia para a engenharia civil, ok? Eu tenho que ir mais exaustivo, tá? A sequência útil, eu não posso fazer uma sequência que não dê nada, que não atenda a necessidade do meu usuário, da minha usuária. Sequência exclusiva, quando nós tínhamos dois assuntos que passavam pela mesma classe, eu não precisaria colocar repetir duas vezes, então um excluía o outro. E tem que ser consistente, tem que fazer com que realmente represente o que eu quero verdadeiramente aquela obra, ok? A coordenação, esse processo, ele podia se dar a partir de 5 tipos de relações. A relação geral, relação de intenção, relação de comparação, relação de diferença e relação de influência. Eles estão no mesmo patamar, os nossos assuntos, mas eles podem um influenciar no outro, um completar o outro, um fazer o mais, não tem nada a ver um com o outro, só vou unir. Então, por isso que a coordenação, ele apresenta essas 5 relações que nós vamos já entender. Relação geral é aquela que a gente vai apenas unir. Então, por exemplo, o tema, o cabeçalho de assunto da minha obra, Sociologia e Economia. Eu vou lá na minha classe principal, Sociologia é a letra Y. Eu vou lá em Economia, letra X. Obrigatoriamente, quando é coordenação, nós vamos ter um símbolo de ligação. E esse símbolo de ligação sempre é a nossa letra O, ok? Em minúsculo. Agora sim, se é relação geral, o símbolo de apropriação vai ser a letra A. Então, é sempre o que vai mudar, é o símbolo de apropriação. Todos, o símbolo de ligação é o mesmo, beleza? Então, nós temos, como os dois estão no mesmo patamar e a igualdade, por isso que é relação geral, a nossa classificação vai ficar como Y, O, A, X. Ok? Tá? Isso é quando a gente vai fazer a nossa coordenação. Assuntos no mesmo nível. Quando é de intenção, nós temos a matemática para engenheiros. Então, eu estou fazendo uso de duas variáveis, só que uma vai ser aplicada diretamente para o outro. A matemática não é para professor, a matemática não é para estudante. A matemática é especificamente para os engenheiros. Por isso que ele fala que é relação de intenção. Ok, meus amores? Tá? Então, vamos lá. Matemática, letra M. Engenheiro eu não acho, mas eu acho engenharia, que é a letra D. A divulgação você já sabe que sempre vai ser a mesma. Só que o símbolo de apropriação agora, para a relação de intenção, é a letra B. Assim sempre vai ficar M, O, B, D. Ok? A classificação de matemática para engenheiros. Quando eu tenho relação de comparação, física comparada à química, eu tenho física, letra C, eu tenho a química, letra E, o meu símbolo de ligação é o mesmo e o meu símbolo de apropriação é a letra C. Assim sendo, o meu número de classificação do meu cabeçalho de assunto, física comparada à química,
passa a ser COCE. Ok? Quando é relação de diferença entre a sociologia e a ética social. Nós vamos lá, sociologia é Y, nós vamos lá na ética social é R, a nossa ligação é o O, a nossa apropriação é o D. Só que aqui nós temos que prestar atenção. Vocês viram que até então ele respeita a ordem da nossa entrada, não é? Matemática para engenheiro, M e tal, vai embora. Esse aqui, quando é relação de diferença, ele sempre pede para que nós prestemos atenção na nossa sequência alfabética. É por isso, meus amores, que em vez de ser Y, O, D, R, ele inverteu. Ele colocou o R, O, D, Y. Porque na ordem alfabética, o R vem antes do Y. Isso ocorre somente na relação de diferença, ok? Que a gente tem que prestar atenção nessa ordem crescente do nosso alfabeto. E a última ordem a última relação é a de influência. Geografia econômica. Eu vou em geografia, eu vou em economia, eu vou na ligação e eu vou na apropriação. Agora, aqui é o seguinte, quem influencia o outro? É a geografia que influencia a economia ou é a economia que influencia a geografia? É a economia que está influenciando a geografia. Por isso, meus amores, que a economia é que vai vir como o primeiro elemento, ok? Então, vai ficar X, O, G, U, ok? Tá? E essas são as nossas relações de coordenação. São assuntos diferentes que estão relacionados, estão no mesmo nível hierárquico. E diferentemente da subordinação, que eles estão em patamar inferior. Por isso que a subordinação, nós temos a extensão decrescente. Quanto mais ramificado vai ser, mais específico é o assunto. E temos a modulação, que é justamente como é que ele vai ser representado lá no nosso finalzão. Por exemplo, nós temos inflamação das pálpebras. Então, nós temos a minha variável, inflamação, e tenho pálpebra. Nós já vimos que é de baixo para cima, porque a energia inflamação, ela vai fazer com que a pálpebra passe a ficar doente. Então, por isso que inflamação está dentro de doença. A pálpebra está dentro, que foi inflamada, coitada, dos meus olhos, ok? Tá? E nós já vimos que o olho está dentro da faceta oftalmologia, que oftalmologia está dentro do assunto geralzão medicina, ok? Por isso que aqui eu já passei direto para a medicina, tá? Nós vimos também que a medicina é a letra L. Nós vimos também que os olhos é o número 185. E nós vimos também que doença é o número 4. Assim sendo, meus amores, quando eu for classificar pálpebra e quando eu for classificar inflamação, eu vou repetir a nossa radical e colocar o número equivalente à inflamação e o número equivalente à pálpebra. Por isso que pálpebra passou a ser 18511, mesmo radical de olho com o assunto que representa a pálpebra. E a minha inflamação, o radical 4 e o número 15 que representa a nossa inflamação. Assim sendo, eu tenho inflamação 415, pálpebra 18511 e tenho a medicina que é o L. Logo, como vai ser o nosso número de classificação do assunto, cabeçalho de assunto chamado inflamação das pálpebras? Vai ficar
L, que é a medicina, 18511, que é a pálpebra, 2 pontos, porque é uma energia, já que a inflamação causou doença, então é uma energia, 2 pontos, inflamação 415. Ok, meus amores? Tá? Vamos continuar para nossas tabelas auxiliares. Rapidinho, para não ficar muito longa a nossa aula. Então, nossas tabelas auxiliares é igual do jeito que nós aprendemos até hoje, de forma cronológica, geográfica e de língua. A de forma, percebam vocês, meus bebês, que é sempre a letra minúscula do nosso alfabeto. Então, olha, letra A é bibliografia, letra B é história, letra X é palavras, nós temos tabelas, que é a D, fórmula, que é a E, e assim vai embora. Então, vamos para o nosso exemplo? História da medicina. Medicina eu já sei decorado que é L. História, eu vou lá na minha tabela de forma e vejo que é V minúsculo. Logo, história da medicina, LV. Ok? Quando nós temos o cronológico, percebam vocês que ele também coloca letra maiúscula. Só que ele junta número para facilitar a minha vida, porque se ficar com letra maiúscula, tu vai te confundir se é classe principal ou se é a tabela auxiliar. Então vamos lá. Nós temos História da Medicina no ano de 1959. Nós já vimos que medicina é L, nós já vimos que história é V. O ano 1900 a 1999, ele está, olha, na letra N. Só que é letra maiúscula, N. Para diferenciar o N de tempo para a letra de classe principal, eu vou pegar, se é 1959, eu vou pegar a década e o ano. E eu vou colar na letra maiúscula. Assim sendo, vai ficar assim, ó. L, História da Medicina, LV, N, porque é 1959. Então, N59, eu já sei que não está representando a classe principal, e sim a minha tabela auxiliar de tempo. Ok? Tá? É isso que nós temos que prestar atenção. Quando é o geográfico local, percebam que é número direto. Então, nós temos número 4 para a Ásia, nós temos número 42 para o Japão, e assim vai embora, ok? Então, o nosso exemplo, História da Medicina na China. Medicina é L, História é V, lá na minha tabelinha China é 41. Esse é batata, LV41. Ok, meus amores? E a língua? A língua também é número, não é? Então, vamos lá. Literatura italiana. Eu vou lá na tabela principal, literatura é O maiúsculo. Italiano, 121. Então, a minha literatura italiana, O 121. Ok? Tá? Então, o que dizer sobre o sistema de Ranganatha para não se alongar muito? Ele apresentava uma notação mista e tinha 70 sinais. Ele envolvia letra maiúscula, letra minúscula, números arábicos, uma letra grega, ele tinha hífen, ele tinha vírgula, ele tinha ponto e vírgula, ele tinha 2 pontos, ele tinha ponto, ele tinha aspas, ele tinha parágrafo, parênteses, ele tinha seta anterior, seta posterior, por isso que dava 70 sinais, não é? Então era um sistema que era um pouquinho complicado de ser trabalhado. Não é? Ele passou por 6 edições, que começou pelo seu lançamento em 1933 e foi até 1960. Esse período das edições com o objetivo de melhorar cada vez mais o seu sistema.
Só que esse sistema de Ranganatha, ele era extremamente filosófico, principalmente por conta das benditas categorias fundamentais que tinham que ser agregadas, não é? E aí você não sabia quando era propriedade, quando era energia, não é? E ele exigia muito da pessoa que estava fazendo o processo técnico. Então, esse sistema dele, ele passou a ser considerado negativo nesse aspecto, porque ele era muito difícil de ser trabalhado. Principalmente que a gente só conseguia saber o que era a localidade, né, o espaço e o tempo. Agora, o que era energia? O que era matéria? O que era propriedade? Às vezes não ficava tão claro na hora do processo de classificar. Então, por isso que foi considerado, nesse aspecto negativo, o sistema de Ranganatha, que é o sistema de classificação Color Classification. Ok, meus amores? E por aqui, nós terminamos a nossa aulinha de hoje. Se caso você tenha gostado, não esqueça de deixar o seu like. Também convido você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, nos seguir nas redes sociais e fazer com que a comunidade Bíblia Responda cresça cada vez mais, ok? Espero que todos fiquem bem, espero que todos fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.